Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fórmula Cast, agora em novo formato, novo momento, nova temporada, novo nome, nova pronúncia. Para mim é tudo novo, porque para mim é o primeiro aí desse novo momento do Fórmula Cast, então está sendo um prazer. E não tô só estreando nesse novo momento do Fórmula Cast, como tô estreando aqui com a minha parceira, né? Que a gente nunca apresentou um podcast juntos. Então vai ser hoje, primeira vez. Tudo bom, Isso aí, prazer. Tudo bem, tudo certo. Eu já tive uma participação já esse ano. Já tá mais experiente mas eu, que eu 2024. Não, diria que não tanto. Estou mais aqui para aprender com vocês, eu diria, do que, né? Mas é isso aí, faz parte do Bora jogo. lá, o legal do podcast é isso, a gente aprende em tempo real, com todo mundo. Exato. E lembrando sempre, a gente está aqui diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, no Centro Histórico de Porto Alegre. Um prazer para mim sempre estar aqui na casa, né? Onde para mim é uma casa. Tem tudo a ver com um novo momento da minha vida profissional. Então, estamos juntos sempre. O que tu precisares de vídeo, comunicação estratégica, marketing digital, a gente está aqui para te ajudar com os melhores profissionais, sem dúvida nenhuma. Falar estratégia, falar serviços, enfim, vou apresentar o nosso convidado de hoje, né? Trabalha na parte de TI, tecnologia, inovação, atua aí num player que tenho certeza que todos conhecem. E a gente vai conversar um pouco sobre várias coisas aqui. A Eliane já estava lendo aqui a pré-pauta, já catou uns assuntos interessantes, pontos interessantes. Ayrton Souza Filho, diretor de TI e produtos da SafeWeb. Para mim, Ayrton, bem-vindo, tudo bom? Legal, gente, tudo bem? Espero com vocês também. Prazer, fico lisonjeado aqui com o convite, né, de estar aqui hoje aqui nos estúdios da Fórmula Digital para a gente bater esse papo aí de qualidade, falar bastante de tecnologia, de pessoas também, então... Show de bola. Já deu um spoiler no início que vai trazer uns cases, tenho certeza que vai chancelar bastante, o papo vai ser bem legal. Boa. Ayrton, antes da gente entrar propriamente dito aí na nossa conversa, legal para quem está nos assistindo e daqui a pouco não te conhece tanto, que tu conte um pouquinho da tua trajetória, né, para que as pessoas entendam e visualizem melhor aí as tuas principais tomadas de decisão que te guiaram para chegar onde tu tá hoje aí nesse cargo que eu mencionei, que é diretor de TI e produtos da SafeWeb. Conta um pouquinho pra gente. Pô, legal. Acho que a minha relação com a TI, ao contrário de muitas pessoas, eu nunca tive dúvida assim, de qual caminho que eu ia seguir, sabe? Então, desde na adolescência, ali junto com o ensino médio, meu pai já me colocou para fazer um curso técnico, informática, então eu já despertei esse lado de querer trabalhar com tecnologia. Logo depois também eu já ingressei ali na graduação, então eu já sabia que eu queria esse caminho de tecnologia, não tinha dúvida, né? Óbvio que dentro da TI aí as dúvidas que pairam é, cara, para qual área a gente vai ir, né? Vamos para gestão de pessoas, gestão técnica, e por aí foram alguns desafios, né? E o curioso, né? Eu já tô há 14 anos na SafeWeb, então... Nossa. São 10 mais... Entrou no ensino médio. Entrei quase no ensino médio, exatamente. Não tinha nem carteira de trabalho ainda. Então eu entrei em 2010 e é legal também que, né, tem uma relação também quase que familiar, né? Porque o meu pai era cliente da SafeWeb na época. Olha só. E o dono da empresa lá, o seu Luiz Carlos, né? Que hoje é o nosso presidente do conselho de administração. Foi lá dar um treinamento do sistema. E meu pai, né, já vendeu peixe, já disse que tinha, né, um filho que estava estudando. Que era um gênio. Que era um gênio. Não estava estudando. Que era promissor, era um promissor, né? Então, um dia eu fui lá, fiz uma entrevista, se eu não me engano, acho que de 5 minutos, com o seu Luiz, como a gente chama lá, e tô aí há mais de 14 anos. Que legal, comecei numa trajetória técnica lá, no suporte técnico, né? Fui passando algumas posições. Eu acho que o legal do desafio lá foi... descobri um lado, né, primeiro momento, assim, querer trabalhar técnico, né, aquela visãozinha de fone de ouvido, baixar a cabeça, trabalhar, produzir, e depois comecei a me apaixonar bastante pela parte de gestão de pessoas, né, então, de uns tempos pra cá, assim, eu tenho dedicado bastante para essa parte, né, gestão de pessoas, né, gestão dos produtos, gestão do negócio também, então são vários desafios ao longo desses 14 anos aí. Que massa, eu já vou pegar um link, vou tomar a liberdade de fazer já a primeira pergunta, então, dentro aqui do nosso papo, porque eu já peguei um link ali. Eu vou fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira é mais curiosidade, se em algum momento dessa trajetória houve um repensar a área, né? Tipo assim, será que é isso mesmo? Porque ficou bem claro que tu não teve dúvidas desde o início, mas se em algum momento da trajetória houve isso, e já vou engatar a segunda pergunta, até para não te deixar pensar muito, o TI como ensino te preparou para o desafio que é fora do TI, o de gestão,
Ou é algo que tu, como profissional inquieto, ou talvez querendo esses novos desafios, foi buscar por conta e risco? Boa. Acho que em relação ao teu primeiro questionamento ali, se eu tive dúvidas ao longo do caminho, assim, obviamente as minhas dúvidas pararam na questão assim, vou para uma esteira técnica, continuo na esteira de pessoas, né, porque lidar com pessoas, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que a tomada de decisão em alguns momentos foi, sabe, até que ponto vale a pena a gente, né, enfim, trabalhar com pessoas, ter essa responsabilidade grande, né, de liderar pessoas, despender essa energia, né, e num contexto que cada um é diferente, cada um tem necessidades diferentes, Exato. E às vezes uma palavrinha que a gente fale já pode causar um rombo enorme, enfim, né, é muito complexo esse tema. Exato. Mas é um tema que eu diria que eu sou apaixonada, então tá tudo certo. Eu também acabei me apaixonando por esse tema, porque, né, lidar com diferenças de pensamentos, de geração agora, isso a gente tem vivido muito grande lá dentro da empresa, também diferenças de gerações. Então, né, aprender a ouvir mais do que falar, eventualmente, também ter uma escutativa. Então, esses foram os desafios que acredito que as minhas dúvidas ao longo do caminho foram... Os teus repensares Exatamente, foi dentro dessa linha. Até se eu tinha, de fato, né, digamos assim, condições naquele momento, né, skills técnicas e comportamentais para conseguir liderar pessoas, né? Então, acho que as dúvidas foram mais relacionadas a isso, né? E com relação ao segundo questionamento, assim, de forma, acho que a formação técnica e acadêmica, assim, não prepara para liderança, né? Então, acho que foram 2 pontos, assim, que eu enxerguei muito claramente, assim, quando eu ingressei no mercado de trabalho e, em paralelo, também cursando uma graduação, né, 2 contrastes, assim, né, que... Primeiro que eu acho que a aceleração e o conhecimento e a bagagem foi muito mais rápida no mercado de trabalho do que numa graduação, né, acho que muitas coisas, obviamente, foram proveitosas, tenho contatos, tem pessoas que até hoje eu acabo tendo algum tipo de convívio ou contato, mas nitidamente, sim, o mercado de trabalho, né, hoje eu vejo que a graduação ela não me preparou muito para o mercado de trabalho, tanto para os desafios técnicos, eventualmente a velocidade do mercado de trabalho, né, das empresas, dos negócios, ela é muito... Das mudanças, ela é muito mais rápida do que uma graduação ali que tu fica 4 anos ali atuando. E também para a parte de liderança, né, acho que não teve nenhuma preparação nesse sentido, então com certeza foram algo que tanto a empresa acabou investindo também, quanto eu também, né, fui buscando conhecimento, né, bebendo das mais diversas fontes, assim, através de referências, de livro, de cursos, enfim, das mais diversas fontes ali para conseguir tentar lapidar um pouco esse lado também de gestão de pessoas, né. Interessante. Ia fazer uma pergunta? Não, eu ia fazer um comentário que essa questão da liderança é bem interessante quando a gente senta na cadeira do líder, que até então algumas coisas a gente não entende, enfim, até questiona. E eu tive essa experiência que foi quando eu passei pelo meu processo também de buscar mais entender sobre perfis comportamentais, foi quando eu sentei na cadeira do líder, de gestor. Então, porque até então eu achava que todo mundo era igual a mim, né? Não, as pessoas se comportam de formas iguais. E quando eu sentei nessa cadeira, eu percebi demandas diferentes. Então, tinha pessoas que me exigiam que eu reconhecesse mais o trabalho, que eu agradecesse. Aí eu adotei um comportamento padrão, então vou agradecer a todos. Aí deu um tempinho, uma outra pessoa disse, não, Eliane, tu não precisa me agradecer, eu sei que eu fiz, tá tudo certo, nem perde tempo. E eu disse, gente, agora o que eu faço? Para que lado eu vou? E aí a gente começa a perceber que realmente a gente não tem uma preparação. A gente vai aprendendo na prática, na dor. Vou pegar exatamente esse teu link que eu acho interessante, porque eu não sou da área de TI, tá? Óbvio, mas convivo com algumas pessoas da área de TI, enfim, a gente conhece, até aqui na Fórmula Digital a gente tem bastante cliente dessa área. E aí eu vou fazer um mix aqui do que ela, né, do comentário da Eliane e da tua resposta do meu segundo questionamento. Tu percebeu que obviamente, o mercado te preparou muito melhor do que a graduação. Então, uma primeira questão tu vê isso também hoje nos teus liderados, que eles chegam despreparados da graduação e se preparam efetivamente ali dentro do mercado de trabalho? Essa é a primeira questão. E aí vou linkar com essas características, porque a gente vê o profissional do TI, como tu mesmo desenhou ele antes ali. Pelo menos é o cara que é focado em produção, né? É o cara que bota o fone e produz, programa, testa, enfim. Ainda assim, há espaço
Óbvio, parece uma pergunta tola, mas acho que é interessante saber, há espaço para todas essas peculiaridades pessoais desse profissional para trazerem essa dificuldade para ti como líder? Boa. Eu não diria que os profissionais chegam despreparados, tá? Eu até trago um outro ponto. Eu acredito que elas chegam muito mais preparadas e a curva de aprendizado às vezes é muito mais rápida, porque muitas vezes tu não te prende no ensino de 4 ou 5 anos que tu vai ficar estudando numa graduação. Tu sai da forma. Exatamente. Tu fica esperando, não, eu tenho que ser lapidado, aprender esses conteúdos para então estar preparado. Sim. Hoje não, muitas vezes tem pessoas que chegam, estão muito bem qualificadas e não passaram por uma graduação, tá? Também quero deixar claro que eu não sou contra a graduação. Claro, não. Acho que teve vários pontos que foram super positivos. Sim. Questão de disciplina, a gente aprende a lidar com prazos, né? Então, muitas coisas a gente traz, a gente conecta, né? Então, no mundo corporativo, a gente tem prazos, a gente precisa ter entregas, a gente precisa ter qualidade. Trabalhar em equipe, exatamente, a pouco, o próprio desenvolver. Fazer trabalho com os colegas, enfim. Pensar coletivo, às vezes tu tem que liderar um projeto da faculdade. Umas coisas do tipo. Ali mesmo já fazer um scrum ali com os colegas. Exato. Tem que fazer todo mundo junto, vamos dar um jeito. Então, não digo que as pessoas chegam mais despreparadas, mas eu acho que acredito que o interesse, né, e aquela, digamos assim, tinha colocado nas caixinhas, não, pra tu entrar no mercado de trabalho e ser competente, precisa passar por uma graduação, ou precisa estar em uma graduação, para então estar apto e preparado. Então, acho que isso é um paradigma que foi quebrado, né, de certa forma. Então, hoje as pessoas chegam mais preparadas, digamos assim, né, curva de aprendizado, justamente por não se prender necessariamente a uma graduação. Né? Legal. Eu tenho uma defesa quanto a isso. Eu acredito que o que vale muito mais hoje é a tua vontade, o teu interesse, né, do que propriamente o que tu tem ali no teu currículo. Porque eu, até trazendo mais um exemplo, eu contratei na época uma pessoa porque ela me disse que ela não tinha o conhecimento da área que eu atuava, mas ela me disse, Eliane, eu quero aprender, eu estou disposto. Eu disse, bora lá, porque eu sei. E ele se dedicava, se esforçava, ia atrás, sabe, fazia a coisa acontecer. Então, eu defendo muito que exatamente esse ponto que o Ayrton trouxe. Às vezes não é a graduação que vai fazer a diferença. É as minhas atitudes, o que eu faço, o que eu quero. Total. Né? Informação hoje em dia é commodity, ela está em todos os lugares, né? Agora, transformar ela em conhecimento através da motivação e da ação de cada um, acho que aí é o grande diferencial. E aí tu ia falar, eu quero saber da segunda questionamento que eu te fiz. O segundo questionamento era em relação aos encontros, gerações diferentes. Exato. Se tem espaço para todo mundo. Porque a gente leigo, né? Digo, a gente, na verdade, tô falando para Eliane, nem sei se ela tem também essa visão. Mas o profissional do TI, ele acaba sendo um profissional mais... Me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas a visão que a gente tem é um profissional operacional, né? Um profissional produtivo, assim. Se ainda assim... e dentro do ambiente profissional existe esse espaço para essas questões pessoais de liderados que trazem, obviamente, os desafios para o líder, né? Legal. Primeiro, eu acho que assim, o espaço onde a gente está inserido, ele acaba moldando muito, né, ou aflorando muito dos comportamentos que a gente tem. Então, a corporação, no caso. Exatamente, a corporação. Vai acionando gatilhos. Então, muita coisa assim, às vezes a TI é aquele cara que ficava, né, enfim, ficava na garagem, ficava no sótão da empresa. Então, naturalmente, era um perfil que era, né, e obviamente por essas condições, eventualmente, só milhares de anos atrás, era o perfil de profissional. Eu vejo que isso mudou muito, tá? Então, hoje a gente tem, principalmente na Safe Webs, profissionais que a gente tem contato, é uma galera, assim, de pensamentos muito distintos, pessoas muito diversas. Que legal. E um perfil bem comunicativo. Óbvio, a gente tem pessoas que são mais retraídas, né? São mais... Que é natural, mas também a gente tem muito espaço para as pessoas também que são mais comunicativas. A gente particularmente gosta bastante desse perfil, né? Então, eu acredito muito que depende muito do ambiente, sabe? Então, lá a gente tenta construir um ambiente, né, para que cada um possa ser quem é de fato, né? E exercer isso, justamente, enfim, ter a voz ativa para dar a sua opinião, dar a sua contribuição também, porque eu acho que assim a gente consegue, novamente, né, mediando as conversas, né, estabelecendo alguns limites, mas dentro de uma liberdade que a galera tem, eu acredito que todos conseguem ali, né, a gente consegue respeitar as diferenças, ouvir as diferenças de cada um, e cada um, né, digamos assim, ser produtivo, exercer a sua função ali. Legal. E essa característica desse ambiente que tu tá inserido atualmente, sempre foi assim?
desde que tu entrou, ou é algo que teve que ocorrer uma adaptação justamente por, enfim, o desenvolvimento do mercado, a mudança de status de posição desse profissional, que como tu mesmo falou, daqui a pouco ele era, né, no passado, sei lá, 20, 30 anos atrás, era alguém que ficava no sótão da empresa e resolvia um problema ou outro, e hoje ele é literalmente vital, né, de absoluta importância para qualquer negócio, qualquer modelo de negócio. Legal. Então acabou que teve que se olhar com um olhar de mais importância para isso, né, para esse setor. Legal. Assim, um dos fatos, assim, quando me questiono até por que eu estou há tanto tempo, né, na SafeWeb, esses 14 anos, é porque a empresa ela sempre foi se transformando, sabe? Legal. Então, eu acredito que a gente teve essa capacidade de ir entendendo ali os momentos, né, os movimentos, tanto de mercado, quanto também de as gerações distintas que a gente foi, digamos assim, absorvendo dentro da companhia para promover essas mudanças, tá? Mas, assim, eu acredito que, como premissa, desde quando era o time de suporte técnico, eu conversava com os diretores da empresa, com os donos da empresa, e isso permanece até hoje, né? Obviamente, a gente foi adequando alguns processos, adequando algumas coisas também, então... obviamente, né, que nem tu comentou, quando a gente não tá na cadeira de liderança, a gente olha até com um olhar mais de, né, não digo necessariamente o julgamento, mas, de repente isso eu faria diferente, faria de uma outra maneira, eu não concordo. Porque a gente tá olhando muito com a nossa perspectiva e, não, às vezes não tem muito esse olhar coletivo, né, mas quando a gente coloca, digamos assim, veste, né, a roupa ali da liderança, óbvio, a gente primeiro olha num primeiro momento ali para as nossas angústias, aquilo que a gente faria diferente, mas a gente também começa a olhar também pro restante do time, né? E acho que essa é a grande sacada, assim, do líder, né? De ter essa percepção de ouvir, né? De conectar, assim, o planejamento estratégico da companhia, a visão do negócio, os valores da companhia, mas também aliado com as necessidades ali do time, aliado com as necessidades das pessoas. Então, conseguir equalizar a balança, digamos assim, eu acho que é essencial para conseguir fazer a empresa tracionar, né? Entender, entregar aquilo que nós precisamos, mas também com as pessoas, né? Enfim, num ambiente onde elas possam, né, exercer sua função da melhor forma possível, né? E um ponto bacana, assim, em relação à SafeWeb, né, que tu comentou, se sempre foi assim esse ambiente... Sempre eu perguntei desde a tua entrada, né? Exato, né? Sempre foi assim. É onde tu pode testemunhar ali, digamos assim. Eu digo que, na verdade, assim, ó, toda empresa, independente do tamanho e se ela tem muito bem os seus processos e, digamos assim, os papéis muito definidos, ela sempre tem algum espaço vazio, né? Sempre tem espaços a serem preenchidos, né? Então, eu acredito que eu galguei muito digamos assim, o meu crescimento, até as oportunidades, tanto minha como das pessoas que cresceram junto comigo dentro da companhia, olhando um pouco para essas oportunidades, né? Então, às vezes a gente olha essas lacunas, esses espaços que toda empresa tem, e esses espaços vazios não quer dizer que a empresa ela é boa ou ela é ruim. Sim. Né? Exato. Ela não determina isso, mas toda empresa ela tem esses espaços, e eu sempre tentei olhar com um olhar assim de enxergar esses espaços e como é que a gente consegue preencher esses espaços, né? Aquilo que ninguém está fazendo, aquele problema que às vezes a gente se coloca numa postura de reclamar. Enxergar como oportunidade esses espaços. Exatamente, colocar como uma oportunidade, né? A gente fica, né, reclamando, fica mais reativo, isso, né? Sim. Então isso é uma outra perspectiva também que a SafeWeb, né? E eu acho que boa parte das empresas também possibilitam ter esse olhar também, de olhar como os problemas como uma oportunidade, como tu comentou, né? E como é que a gente pode, eventualmente, olhar isso como uma oportunidade da gente fazer um trabalho diferente, ter uma entrega diferente, inovar. resolver um problema, inovar. Isso tem bastante espaço para inovação, ao invés da gente se colocar digamos assim, numa caixinha ali de ficar reclamando, né? De ficar reativo também, né? Claro. E isso tem muita relação até, inclusive, com os perfis comportamentais das pessoas. Quando tu trouxe aí essa questão até da própria TI, tem uma tendência, eu evito um pouco de falar às vezes, porque senão a gente cria rótulos, mas existe uma tendência de perfis que são mais direcionados para TI, por conta do quê? Ser mais reservado, focar mais no conhecimento, do raciocínio lógico, enfim, né? Mas isso existe uma explicação por trás. Quando a gente comentou, não sei, a gente não tem às vezes propriedade, é muito do que eu faço hoje, é justamente trazer essa consciência. Por que eu prefiro ficar lá no cantinho no sótão e não lá com o pessoal interagindo? E isso vai determinar desde a minha forma de reação, isso que tu trouxe. Às vezes, eu ser mais reativo também tem relação com o meu perfil, com a minha história de vida lá da minha infância, o que eu interpretei, enfim, e que o nosso comportamento é um mecanismo de defesa. Então,
quando a gente se comporta de tal maneira, a gente quer evitar algo que aconteceu no passado, ou não necessariamente daquela forma, mas a gente está se protegendo. E te ouvindo, Ayrton, eu percebo que tem um mix de vários perfis, e o grande desafio das empresas é justamente ter esses perfis, porque precisa ter a pessoa mais reservada, precisa ter a pessoa mais comunicativa, porque imagina se você tem uma equipe que você está com inovação e a parte da TI, né? A TI vai executar, é o que precisa acionar o raciocínio lógico, fazer e montar o quebra-cabeça, testar, enfim, são as pessoas que estão mais propensas a executar isso com mais excelência. Agora, na inovação, eu preciso ter pessoas que estão lá pensando no futuro, o que eu posso ver, o que eu posso fazer. Isso tem relação também com o perfil comportamental de cada um. As habilidades que é mais natural, natas de cada um. Né? Então, eu vou fazer o que eu vim aqui para fazer, que é incomodar, né? No bom sentido, eu vou pegar a última resposta do Ayrton com essa tua narrativa e vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são líderes, né? Entendem disso, não é o meu caso. É tênue, é capciosa a pergunta, é tênue a linha entre a empatia do líder e a firmeza da certeza própria? Então a gente sai correndo agora? Eu olhei pra ti porque eu vou esperar a especialista falar. Eu tô falando isso, porque por causa da narrativa dela, mas porque tu falou ali também sobre ouvir, sobre chamar esse cara, sobre conversar, sobre tentar desenvolver. Mas a gente sabe que tudo tem um limite, que tudo tem uma análise, que tudo tem possibilidades e não possibilidades, né? Então, talvez eu vou refazer a pergunta. O quão tênue é? Porque eu sei que é tênue. A resposta é tênue, mas o quão tênue é essa linha e qual as principais dificuldades dela ser assim tão tênue? Acho que... No teu setor, claro. Eu tô bem focado aí na TI. Como qualquer relação, vamos lá, é como se fosse as relações é como se fosse um banco, né? A gente precisa depositar eventualmente, né, para dinheiro ter crédito para conseguir fazer os saques, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que a gente tem que atuar muito na base da confiança também com as pessoas, né? Então, eventualmente, eu sei que tem momentos que eventualmente eu vou precisar que aquela pessoa entregue um pouquinho mais, que ela se desprenda um pouquinho mais para conseguir aquele esforço extra, às vezes, para a gente atingir um objetivo, assim como eu tenho momentos em que eu vou precisar ser mais compreensivo, aquela pessoa está passando por alguma questão, enfim, pessoal, muitas vezes, né? E eu acho que uma coisa que eu me perdi em alguns momentos, e hoje eu acredito que eu consegui ter um equilíbrio, assim, até o momento da gente conseguir ouvir e entender as pessoas sem ser invasivo, né? Que eu acho que isso é um ponto bem... Isso sim, para mim, é uma linha bem tênue, sabe? Sim. Uma coisa é tu ter uma escutativa, é tu ter a compreensão, tu ter empatia. Outra coisa, eventualmente, tu já, assim, querer se envolver no problema de fato, tá? Então, acho que isso é uma casca de banana que tem no caminho que a gente precisa ter um certo cuidado. Mas indo ao encontro até do que tu trouxe... E tu, pelo visto, escorregou algumas vezes nessa casca. Algumas vezes, Legal. Então... E provavelmente foram os melhores ensinamentos. Com certeza. Enfim, com certeza. Legal. Mas um ponto legal, assim, eu acredito que o líder, ele não... Óbvio que cada um tem o seu perfil, nós, enquanto pessoas e profissionais... Mas eu acredito que o líder não precisa sempre seguir a mesma linha, sabe? Então, eu não preciso ser autoritário 100% do tempo, eu não preciso ser liberal 100% do tempo, né? Então, acho que a liderança situacional, ela funciona nesse tipo de questão, né? Às vezes, mesmo um time muito maduro, que eu posso ser mais liberal, pode, frente a um conflito, alguma questão, pode ter um momento ali que a maturidade não tá presente na discussão. Então, é um momento que o líder precisa pulso mais firme, ser um pouco mais firme, até provocativo nos questionamentos para o time digamos assim, né, retomar, digamos assim, a maturidade naquele processo, né? Então, eu acredito que o líder tem que também entender, ter a leitura também do momento, da situação, para conseguir ser mais liberal, ser mais autocrático, enfim, ou até mesmo democrático, dependendo ali da situação, né? E esse ponto que tu trouxe, sim, já caí várias vezes, assim, e eu acho que é uma linha muito tênue, não tem uma... Acho que cada um vai chegar na sua resposta, assim, e não é algo assim que tu tem livre. Assim, não tem forma de bolo. Não tenha relações pessoais com as pessoas, ou vá
até aqui, que Sim, esse é o limite, sim, né? Então, acho sim. que é muito uma questão, assim, de aprendizado e erro, porque liderança, nós somos, né, feitos de relações entre pessoas, então é natural que, eventualmente, algumas pessoas a gente tenha uma relação mais próxima, outras menos próximas. Isso, às vezes, até na tomada de decisão, às vezes, de fazer um movimento com essa pessoa, de tomar algumas decisões, ou até de dar um feedback, que eu acho que isso é muito, muito importante, né? Dar feedbacks construtivos, enfim, para as pessoas, né? Então, às vezes, realmente é uma linha muito tênue. Até que momento, assim, a gente tem que se mover alguma questão, não tem que se mover, né? Tem que ser compreensivo, ou tem que ser, né, um pouquinho mais autoritário. Então, acho que vai muito, assim, desse equilíbrio que eu comentei, assim, né, em relação ao primeiro ponto que eu trouxe ali da tua pergunta. Perfeito, ótima resposta. Eu já tenho outras perguntas, mas agora eu quero te ouvir. Isso, Vamos lá. assim, é muito interessante esse assunto, porque, de fato, assim, mas isso o Ayrton trouxe, essa questão da escutativa, ela é importante. O grande desafio hoje, que eu, Eliane, classifico do líder, é ter paciência. A gente precisa ter essa paciência para escutar, entender o que está se passando por trás das demandas, porque nem sempre a pessoa vai externalizar o que ela realmente quer. Talvez ela esteja reclamando de algo, mas por trás ela só quer um abraço. E aí, quando eu desenvolvo essa escutativa, eu entendo de fato, e nós, enquanto seres humanos, cada um tem a sua forma, o seu jeito, mas nós falamos muito de quem somos. Então, por exemplo, uma pessoa mais autoexigente, ela vai usar expressões de autoexigência. Eu tenho, eu devo. Uma pessoa que tem mais medo, daqui a pouco ela vai dizer, e se acontecer isso? E se? Ela vai usar muito palavras padrões que refletem aquele perfil. Isso. Então, por isso que é muito desafiador essa questão, porque você tem que estar atento e estar entendendo, e como o Ayrton disse, estar adaptando aí, entendendo esse contexto para aplicar, para você, enquanto líder, se moldar e ter o melhor resultado daquele liderado. Então, assim, o que eu enxergo hoje? E é normal do ser humano, a gente procura projetar as nossas necessidades, o nosso jeito de ser no outro. É da gente. Eu fazia isso, ainda faço em alguns momentos, mas depois que eu gerei essa consciência, eu entendi que, peraí, o Vini é diferente de mim. Como é que deixa eu ficar atento aqui e perceber o que é importante para ele? Né? O que é importante para o Ayrton? O Ayrton chegou e já percebi, ele é mais reservado, né? Então eu já sei como lidar melhor, né? Então ali que só que essa é a linha que você comentou. Me pergunto se, novamente para vocês dois, eu passei a ser entrevistada agora? Eu tô aqui para incomodar, né? Tô fazendo um cross aqui, TI, lideranças, né? Acho também que quero aproveitar a consultoria aqui e fazer algumas perguntas. O objetivo do podcast, eu falei lá no início, todo mundo aprender, né? Eu tô aprendendo aqui mais do que vocês, mas paciência é a vida, né? Vocês me ensinam, eu aprendo. Vou entrar nessa questão de novo, porque assim, entendi tudo que vocês falaram, belíssima resposta e tal. Mas vou pegar um exemplo prático, que obviamente é fictício, não sei se é real ou não. Mas, Ayrton, tu tem tuas características como líder e tuas características de dar um feedback. Que nem tu falou ali, o feedback construtivo. Todo feedback é construtivo para ti, na tua opinião, esse só para continuar, e aí para ti também, porque assim, tem feedbacks que tem que ser relatado a parte negativa. Ainda assim, isso é construtivo, essa é a primeira coisa, e o quão isso tem que ser moldado pelo líder, se é a forma que ele encontra de liderar, até onde vai esse molde, para ele também não se alterar em sua essência como líder, porque ele está ali por questões e conquistas que tem muita relação com essa essência, né? E não deixar de aproveitar aquele talento no qual ele acredita. Agora eu quero ver. Boas perguntas. Agora eu vou resgatar. O roteiro tá aqui meramente a Fábio adora. Fábio, beijo. Desculpa. Eu tô aqui ganhando tempinho, tô gerando sério. Não, eu vou nessa. Sim, eu falei do roteiro pra te dar esse tempo. Né? Isso é rapora. Eu pensei, vou dar esse tempinho pra eu no roteiro. Eu vou nessa então. Vai lá, então depois eu vou trazer até essa, uma das partes que eu trabalho nos treinamentos que eu aplico para liderança, é justamente essa questão de eu analisar o meu perfil e o perfil do meu liderado na hora do feedback.
Então, se eu já sei, existe uma classificação, existem pessoas que elas são mais ativas, existem pessoas que antes elas precisam sentir, pessoas que precisam antes pensar. Se eu for dar um feedback, por exemplo, pro Vini, que eu já percebi que ele é ação, e eu for dar um feedback, e daqui a pouco eu sou mais emoção. Então, naturalmente, eu posso ter uma tendência a explicar mais, isso dependendo do meu perfil também, eu vou ter receio de dar o feedback pro Vini, enfim. Só que ele quer saber já para quê? Para ele resolver, né? Principalmente se for um feedback construtivo. E aí eu tô aqui contando uma história, contextualizando, talvez eu já perco o time aí da mensagem, porque o Vini tá aqui, tá? Ela não vai me falar logo o que eu tenho que fazer, né? Ou daqui a pouco, o Vini, além de ser uma pessoa mais ativa, ele é autocrítico. E eu chego para ele e digo, Vini, você precisa, isso aqui tá muito legal, mas tem tal coisa que precisa arrumar. Uhum. Ele vai lembrar tá muito legal? Não, porque tem aquele mas no meio e ele já se critica e aí ele já vai focar no negativo e vai se cobrar e se exigir, e talvez isso crie até uma barreira entre o líder e o liderado e o resultado não vai ser o mesmo. Isso eu vivenciei na prática. Uma vez uma amiga minha, ela me disse, eu recebi um feedback do meu chefe, que ele me elogiou, nem sei o que ele falou, porque depois ele me disse, mas tem tal coisa. E eu discordo, enfim, né? Então gerou aquela resistência, e talvez essa resistência vai gerar um resultado não tão esperado. Mas assim, estou contextualizando muito com base no que eu trabalho nas lideranças. Então, essa questão de eu adaptar o meu perfil, o que não significa que eu vou ser o jeito do Vini, não. Mas tem pequenas adaptações, você trouxe a questão do rapport, tem pequenos pontos aí que eu posso ter essa conexão melhor, eu vou falar o que eu preciso falar, mas eu vou ter um resultado mais efetivo. Perfeito. Boa. Bem respondido. Bem respondido, mas pegando o gancho, assim, realmente é uma pergunta bem complexa, assim. Eu acredito que, na verdade, o feedback, ele precisa ser construído pelo líder para ser construtivo, tá? E óbvio, eu acho que a gente não tem que fugir da nossa essência, então, óbvio, eventualmente, como ela comentou, a gente tem que entender um pouco, assim, eu acho que a capacidade, né, do feeling do líder de conhecer a pessoa, eventualmente, como é que a pessoa está reagindo ali naquele feedback, né? Isso. Então, enfim, tu que é especialista em PNL, às vezes até a expressão corporal da pessoa, tu vê que ela tá ansiosa, que ela tá fechada. Então, ter um pouco também dessa sensibilidade, às vezes, de ter feedback, ela é importante, assim, sabe? Mas eu, particularmente, eu prefiro realmente, assim, garantir que a mensagem seja compreendida. E, às vezes, já errei também nisso que tu comentou. Tu deu um exemplo clássico, assim, de, às vezes, tu é uma pessoa muito competente, o teu trabalho, enfim, enaltece a pessoa e daqui a pouco até tu mesmo te perde no sentido, ou tu acaba minimizando aquele ponto de melhoria que era super importante, que originou aquele momento, né? Então, hoje eu tento, assim, ser um pouco mais objetivo, né? De fazer garantir que a mensagem vai chegar, né? E vai ser compreendida. Assim como também ter a percepção, às vezes a pessoa ela não tá conseguindo aceitar aquilo, não tá tendo maturidade, não tá no momento legal, e às vezes é o momento de recuar. Vamos conversar depois, né? Ótimo, falamos depois, ótimo. em um outro momento, enfim, Perfeito. etc. Pensa um pouquinho no que eu falei, sobre o que a gente conversou aqui, depois a gente tem uma outra retomada. Então, acho que também tem que ter essa sensibilidade, porque também não adianta tu entrar numa conversa que daqui a pouco tu não tá no teu equilíbrio emocional, tá? Às vezes até tá, enfim, motivado ali pela situação, e também o outro lado às vezes não tá muito disposto a ouvir, né? Então, acho que tem que ter essa sensibilidade, mas óbvio, sem fugir, eu acho, da tua essência, né? E principalmente sem fugir do principal ali, que é do recado ali, do objetivo fim. E tu, Ayrton, te cobra quando escorregou ali na casca, ou quando te perdeu em algum case específico? Como foi a tua relação contigo mesmo com relação a isso, a essa autoanálise? Hoje eu lido melhor com as minhas... pergunta pessoal, né? Essa não tem certo e errado, essa é case. Naturalmente, na minha essência, eu sou uma pessoa que me cobra muito, tá? Hoje eu consigo aceitar melhor, né? Então, assim, hoje eu consigo, por exemplo... Hoje tu mitiga um pouco a pressão. Errei, tá? O que eu tenho que fazer pra melhorar? E vida que segue. Eu não fico, sabe, com aquilo na cabeça uma semana, 5 dias, sabe? Sobrando. Até porque muitas vezes isso na cabeça te faz, às vezes, até tomar uma reação até impulsiva de tentar corrigir um erro, de tentar voltar atrás e... Enfim, então hoje eu acredito que eu consigo lidar muito melhor com esses erros, né? Óbvio, sempre tendo a lucidez ali, né? Pô, errei,
né? Pede desculpa quando é preciso pedir desculpa, reconhece quando falhou. Que também líder, né, faz parte do jogo. Eu acho que faz parte do exemplo também de ser líder, né? Reconhecer quando errou, né? Então, acho que isso faz... E quando não faz errou parte. e quando acertou, se reforça isso? Boa pergunta. É uma boa pergunta, tá? Óbvio que eu... Tô aqui pra isso. Não, são assuntos polêmicos, não. Não, é que eu acho importante, vamos supor, a gente tá, claro, no fim o programa se tornou uma aula de gestão, mas é legal, porque querendo ou não, é o cargo que tu exerce, a especialidade da Eliane, enfim. E acho que é importante, porque daqui a pouco tem gente assistindo com essas dúvidas, com essa, né? Porque assim, ok, autopromoção demais é exagero, mas assim, aí eu vou pegar vou me parafrasear novamente. Tu tá ali, não é por acaso. É por resultado, é por essência, é por características tuas. Eu digo tua, Ayrton, não do cargo. Tua, Ayrton, porque tu que tá ocupando o cargo, né? Até que ponto essas características... Porque tem muita coisa dessas características que tem que ser reforçadas, que tem que ser... que tem que ser como exemplo, que tem que ser enaltecidas, porque, afinal de contas, é o que contribuiu para o resultado e para o objetivo fim. Boa. Obviamente, né, quando, sei lá, eu realizo alguma coisa que eu acredito que eu acertei, que foi importante, né, digamos assim, eu celebro, mas justamente pelo meu perfil ser mais reservado, não é algo que eu vou, digamos assim, divulgar, dizer, não, pô, acertei, galera. Fiz isso, olha o que eu fiz aí, galera, ou chega lá pro meu CEO lá, por exemplo, lá e dizer, olha, viu o que eu fiz, né. E também acho que não é um esforço, não é algo também que... Talvez até se eu não tivesse perfil, talvez acho que não seria essa forma correta de conduzir, porque acho que eu tenho uma consciência, assim, de... se eu tive possibilidade de crescimento é porque pessoas me ajudaram nesse processo, assim como eu também ajudei essas pessoas a crescerem, né? Então, uma vez eu ouvi até do meu antecessor, né, que trabalhou lá conosco, que hoje está numa outra empresa ali do grupo da SafeWeb, que foi teu líder que foi meu líder em algum momento, que quem é insubstituível não é promovido, né? Então eu sempre levei essa frase também, assim, muito como motivação também. Eu acho que para que eu pudesse ter oportunidades, né, de, cara, trazer pessoas junto comigo, que outras pessoas também se destacassem, que o time se destacasse, para que eu acho que o trabalho coletivo ali aparecesse, né? Isso sim seja celebrado, trabalho coletivo. E aí sim, eventualmente ter, pelo resultado, né, pela soma desses fatores, ter, obviamente, possibilidade de crescimento. Não, perfeito. Mas eu vou fazer minha meia-culpa porque eu não me expressei direito. Eu vou... Ok, vai dar resposta, mas eu não me expressei direito na pergunta. Claro, eu concordo plenamente contigo, óbvio, não tem que ficar, né, se vangloriando nem nada disso. Eu talvez não trouxe o contexto. Num contexto de líder e liderado com relação a um feedback de determinada ação que, obviamente, precisa ser reforçado e enaltecido a visão do líder, porque, querendo ou não, ela tem mais peso ali. Legal. E ela, por histórico, ela é mais assertiva do que um debate, porque muitas vezes acontece um debate com o liderado, até porque tu deixou bem claro que a empresa promove esse espaço de inovação. Para promover esse espaço de inovação, tem que dar voz, né? Só que nem sempre essa voz que vem... ela tem uma coerência na visão do líder. É neste embate que eu queria te perguntar sobre a reação, entendeu? Legal. Sobre tipo assim, não, cara, eu entendo, mas não, a minha experiência é assim, eu sou o líder aqui, é assim que funciona, eu tenho um histórico de resultados que comprova isso, então nós vamos por aqui. Não, perfeito. Era nessa linha. Faltou eu contextualizar. Não, legal. Óbvio que pela experiência e pelo feeling do líder, às vezes a gente, né, acredita que tem uma grande possibilidade da gente estar correto, tá? Sim. Então, nessa situação, sempre trazer com base no exemplo. Esse é o ponto que eu queria, tá? exato. Eu sempre tento trazer com base no exemplo. Perfeito. Porque eu também acho que é difícil, né? Eu me coloco nesse lugar. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser convencida de algumas coisas. Então, como é que eu vou convencer só com base, porque eu tenho experiência, eu tenho história. Que é assim. Eu acho, sim, né? Entendeu? Sim. Porque eu já tô aqui, sei lá. Pra mim seria muito confortável também, porque eu tô aqui há 14 anos, eu sei como é que funciona, é assim e ponto, entendeu? Não, mas eu tento trazer exemplos, né? Obviamente, pra enriquecer o diálogo, tá? Ótimo, Ok? perfeito. Entendo teus pontos, né? São pontos relevantes, mas tento trazer também alguns exemplos de coisas, né, semelhantes ou outras situações que podem nos levar, sei lá, a cometer um erro, ou até mesmo a inclinar para um acerto, tá? E aí, de novo, aí entra aquilo que eu comentei. Às vezes, ali no momento, ali, se a pessoa está tendo um nível de maturidade, se é um conflito ou se é uma decisão importante,
tem momentos, obviamente, né, por mais que a gente tenha... Eu tenho a tendência a ser uma pessoa mais liberal e democrática, tem momentos, obviamente, que aí a responsabilidade cai sobre o líder, né? Ele que tem que assumir a responsabilidade, até em prol de toda a equipe, em prol da empresa também, de entender que aquele é o caminho, aí apelar, assim, um pouco para sua... não para o seu feeling, mas para o seu histórico, né? Pelos seus exemplos, pelas referências que já teve também. Na vida, eu acho que isso é super importante. Ótimo. E você Respondido trouxe... Essa era a resposta que eu queria. E o Ayrton trouxe um ponto bem importante, que é a tal da história do dizer o não, às vezes, e muitas vezes a gente não justifica o porquê do não. Sim. Quando você traz esse contexto de, não, é só baseado em dados e fatos e informações e analisar isso gera um entendimento diferente da outra pessoa. Porque se eu chegar para você, eu posso fazer tal coisa, você me disser não, não pode. Eu vou fazer a minha interpretação. Agora, se você me disser, não pode porque isso vai impactar isso, tal coisa, isso. Ok, beleza, vou entender e segue a vida, entendi. E muitas vezes a gente acaba pecando nós, de forma geral, enquanto seres humanos, porque a gente não justifica. Então, isso que tu tá trazendo é extremamente importante. Vamos debater, contextualizar, mas vamos analisar, ter uma decisão com elementos importantes para a tomada dessa decisão. Ótimo, isso ótimo. É bacana. De novo, vou incomodar. Não, mas antes de você fazer um comentário, eu achei muito interessante aquela frase que tu falaste do teu antecessor, de quem é insubstituível não é promovido. Eu vou pegar pra minha vida. Toda lógica, aí. É óbvio, né? Se tu parar pra pensar, é óbvio, porque é o seguinte, se eu te promover e te tirar daí e não consigo botar ninguém no teu lugar, fica aí, né? Exato. Não sei se é essa a visão da frase e a essência que ele passava, isso, mas, sim. né? E eu acho que, assim, às vezes Adorei. tem coisas que a gente vai conectando. Não, eu pensei assim, isso vai pra ser pra minha Eu vou vida. até anotar no celular. Isso é muito legal, assim, porque tem muitas coisas assim que eu foi começando a fazer sentido pra mim depois de um tempo, sabe? Sim. Então, assim, hoje o que eu chamo, assim, de ocupar espaços vazios foi, eu me conectei com literatura, com os livros, alguma coisa, eu nomear uma coisa que eu já, digamos assim, denominar algo que eu fazia. Sim, que eu já percebia. Que eu percebia, né? Mas foi uma coisa que começou a fazer sentido há pouco tempo atrás, entendeu? Da mesma forma também essa frase aí de um líder meu, também foi algo que me conectou depois de um tempo, isso me caiu a ficha, assim, sabe? Então, dentro da simplicidade, né, daquela conversa, daquele contexto que eu nem lembro mais, mas depois de algum tempo eu consigo conectar isso, assim, eventualmente a importância e até usar essa frase em outras situações, com os meus liderados hoje também, que eu acho que isso é super, super importante, assim, acho que o papel do líder a gente, né, tá treinando pessoas, obviamente não só para, né, primeiro que a gente não é super-herói, né? Então a gente precisa ter pessoas para conseguir tirar férias, para conseguir descansar, para conseguir ter imprevistos também. E também, obviamente, para visar também um crescimento dentro da organização, né? Como é que, vestindo o chapéu de liderança hoje, Como é que eu vou puxar, eventualmente, promover uma pessoa se eu não tenho a segurança de que aquele papel, aquela função que está sendo exercida hoje, ela não vai ter uma continuidade, né? Perfeito, perfeito. Pegando um pouco desse link, então, e aí eu vou te questionar sobre o mercado de TI mesmo, assim, o mercado de tecnologia, porque a gente que é de outros mercados, enfim, acompanha um pouco dessa revolução que teve, que obviamente foi acelerada pela pandemia, no sentido da necessidade de novas tecnologias, de inovação e tudo mais. E a empresa de TI, ela sempre teve um posicionamento, não sei se é esse o termo, tá? Mas assim, uma inclinação a desenvolver o talento justamente pela dificuldade de mão de obra. Né? É algo que, pelo menos historicamente, sempre se ouviu falar, né? Nossa, o quão difícil é achar profissional de TI bom e tudo mais. E aí, obviamente, surgem lá as startups, enfim, nós vemos ping-pong, dormindo, e bar, e não sei o quê. Teve todo um movimento direcionado para essa retenção por causa disso, por causa da dificuldade. Isso ainda é muito presente hoje em dia, ou hoje não mais, e o quão a influência, porque antes a gente tinha negócios, digamos assim, puramente tecnológicos.
Hoje, que faziam sucesso por si só, por sua tecnologia. Hoje a gente tem esse mix, né? Porque, assim, uma empresa que é comercial e que vende daqui a pouco empréstimo, ela é extremamente dependente do TI. O quanto essa liderança teve que se moldar por causa dos profissionais de TI, ou hoje não mais? Porque a gente vê ao mesmo molde de que o líder tem que talvez ceder um pouco para o liderado e se moldar, a gente vê que o líder também, às vezes, tem que ver um pouco se moldar pelo que vem de cima, né? Porque daqui a pouco tu tá ali tentando desenvolver os talentos de TI e o teu chefe chega assim, cara, desculpa os termos, eu tô cagando para quem tu tá liderando. Me traz resultado, velho. Se eu quero um produto novo a cada 3 meses, cadê? Porque a gente tem gestões assim, a gente sabe que tem, e obviamente não tô falando que é o caso da SafeWeb, mas tu deve conhecer porque vem players de outras empresas, enfim, tem um, né... Joguei o problema na mesa agora. Agora é com vocês, principalmente com o Ayrton aí, que é da área. Legal, boa. Assim, eu tenho uma coisa muito clara assim na minha cabeça que eu acho que empresa não muda valores por causa dos colaboradores, as pessoas também não mudam valores por causa da empresa. Ótimo. Então, acho que e isso eu não quero dizer que vai ter 100% de compatibilidade. Sim. Pode ter valores, por exemplo, que eu compactuo e sabe, são muito fortes entre a minha relação com o meu empregador, com a empresa onde eu tô colocado, e vice-versa, né? Então não quer dizer que tem uma concordância, Perfeito. mas a gente sempre tem aqueles valores que acabam tem uma sinergia. Sendo mais fortes, né? Sim. Então acho que isso é crucial, tá? Perfeito. Então assim, pra gente conseguir ter esse equilíbrio entre, eventualmente, cobrar o resultado, entre se adaptar. Então, acho que é muito pela questão dos valores, e eu acho que, principalmente a nossa geração, que né, mais nova agora, é uma geração que ela é muito apegada também à questão desses valores, entendeu? Então, assim, aquela questão, preciso ter um emprego acima de tudo. Não. Então, hoje, eventualmente, na área de tecnologia... Precisa fazer sentido hoje em dia, né? Precisa fazer sentido, né? A pessoa precisa estar aderente, digamos assim, à vida que ela... Antes a gente se moldava muitas vezes a nossa... Moldava a vida com relação a partir do trabalho, né? A partir do trabalho. E hoje a gente já vê uma lógica um pouco inversa. Isso faz com que profissionais, assim, tipo, às vezes fica 6 meses numa empresa, 1 ano, muito por essa questão de adequação, ou de, enfim, de entender o melhor contexto, assim, para si, até pela questão do entendimento, né? E tu comentou um ponto ali também, a questão, né, de trabalhar também os perfis internos. Isso particularmente é algo que eu gosto muito, né? Então, não só pela minha trajetória, assim, de ter sido... A minha formação enquanto profissional foi muito caminhando junto com o crescimento da companhia. Sido trabalhado também. Exatamente, ter tido as oportunidades também. Então, é só algo que eu gosto bastante, assim. A gente tem alguns programas, a gente tem boa parte do time hoje de tecnologia, são de pessoas que vieram de outras áreas, às vezes, da empresa. Então, sei lá, a gente tem pessoas do time de suporte, que hoje estão no time de desenvolvimento, time de infraestrutura, tem pessoas que vieram de áreas que não eram tecnologia, por exemplo, de áreas operacionais, e hoje eles estão no time de produtos. Bacana. Então, acho que isso é bacana, e principalmente porque são pessoas, né, que muitas vezes a gente tem aquele investimento, né, de trabalhar ali, enfim, ou até ter uma curva de aprendizado maior, tecnicamente falando, mas são pessoas que já têm um alto nível de engajamento, já são pessoas que estão um tempo na empresa e que já têm, assim, essa sinergia entre os valores, né, pessoais com os valores da companhia, né? Legal. Tem muito turnover ainda? É um problema do mercado? É um problema da SafeWeb? Não é mais um problema da SafeWeb, mas é um problema do mercado? Ou como é que tá isso? Pegando a realidade da SafeWeb, hoje a gente tem um turnover baixíssimo. Legal. Tá? Assim, é muito baixo, justamente porque a gente já tem pessoas assim que... Muitas são o que a gente chama de cria da casa, né? Então são pessoas que estão crescendo, estão se desenvolvendo, enxergaram os espaços e tiveram ambiente para se desenvolver. Então são pessoas que têm assim, valores muito... enfim, muito atrelados aos valores da SafeWeb. Legal. Em relação ao mercado, ainda tem, tá? Acredito que diminuiu um pouco ainda, né? Acho que tá estourando um pouco essa bolha da TI, principalmente da pandemia, né? Porque antes, assim, tinha muita oferta, né? Eram empresas contratando, e aí foi uma estratégia realmente das empresas. A gente viu aí Big Techs, grandes companhias, assim, por exemplo, contratando durante a pandemia, investindo alto, e depois o que se denomina agora os layoffs, né? Então, as pessoas sendo desligadas porque a gente, né? Enfim, foi feito um investimento para conseguir tracionar o negócio, conseguir gerar uma resposta rápida num momento difícil da pandemia, que as coisas precisavam ser digitalizadas e, enfim, todo o processo de transformação digital.
E agora, né, em busca da, digamos assim, vamos reequilibrar a balança para conseguir readequação para a gente conseguir ter a nossa eficiência operacional, né, e o negócio ser mais rentável. Então, acredito que esse movimento também das empresas, comentando esses layoffs também, esses desligamentos em massa, fez também com que algumas pessoas também ficassem um pouco mais, talvez, assim, fossem menos críticas, talvez, com as empresas que estão hoje, né? Às vezes um pouquinho mais, uma outra visão de valor. Às vezes até, às vezes a pessoa sai para ganhar um salário nem tão diferente, né? Uma condição de trabalho nem tão diferente. E daqui a pouco outras variáveis são piores, né? Enfim. Perfeito. E tu falou um ponto bem importante, Ayrton, a questão dos valores, porque às vezes eu vou trocar a empresa por R$300 a mais, R$500 a mais, enfim, só que valores, eles são inegociáveis. E quando a gente começa a conflitar, pode ter o valor financeiro que for, mas não se sustenta. Então, eu apoiei até uma vez um amigo meu que ele tinha recebido uma proposta para ir para outro estado, ganhando muito mais, enfim. E por eu conviver mais com ele, eu sabia alguns valores principais dele. E eu disse, amigo, quais são os teus valores? Ele disse, não sei. Eu disse, tá, faz esse exercício. Aí ele me mandou depois, família, amigos, tal coisa e tal. Eu disse, como é que tu vai ficar lá a tantos quilômetros, eu disse, longe da tua família, dos teus amigos, que são valores primordiais para ti? E ele disse, é verdade. Ele disse, talvez tu se sustente no primeiro momento, mas depois vai começar a pegar. E aí ele resolveu até não ir, justamente porque ele percebeu que o financeiro não ia compensar esse movimento. Essa balança individual é muito importante. Nem sempre as pessoas se atentam para fazer essa É a lei da sobrevivência. Às vezes eu tô precisando do trabalho, enfim, gente, a gente tem que se defender também, né? A gente precisa se manter, enfim. E às vezes até a própria falta de autoconhecimento, né? Claro. Então, como tu comentou ali, talvez ela estava inserida num ambiente que talvez os valores estavam muito alinhados com o que ela tinha e para ela aquilo era natural, Sim. entendeu? Aí no momento Foi que quase imperceptível. Aí no momento que ela se coloca numa outra posição, talvez ela pressupôs que, né, ou ela se adaptaria, ou os valores seriam os mesmos. Então, acho que isso é uma coisa super importante, assim, sabe? Tanto para as empresas, quanto, né, para os profissionais, tentarem, né, realmente ver essa compatibilidade, esse match, né, esse fit cultural e de valores, assim, sabe? Exato. Gente, quase uma hora de conversa. Já. Olha ali, falta 6 minutos para completarmos uma hora. Para mim, eu estou extremamente satisfeito. Quero deixar bem claro que eu não trouxe só coisas aleatórias da minha cabeça da parte de TI, porque por incrível que pareça, eu fiz faculdade, tá? Faltou 10 cadeiras para me formar há muitos anos, obviamente, nem me aceitam mais na faculdade, mas eu trouxe um pouco do que eu lembrava dos meus colegas e principalmente dos desafios deles no mercado de trabalho. O papo acabou indo por um caminho muito mais de gestão, mas, enfim, sensacional. Sim. É isso que a gente pretende aqui sempre nesse podcast. Estimular conhecimento, estimular debate e principalmente trazer cases, né? Porque eu acho que contra fatos, contra resultados, né? Não que não hajam oposições, mas é que, assim, sempre se extrai muito mais, né, do que é sólido, do que é real, do que aconteceu. Então, eu vou deixar o microfone aberto se a Eliane quiser fazer mais alguma pergunta, quiser mais algum ponto, alguma coisa, e tu também, obviamente, para quiser falar um pouco da SafeWeb, um pouco de ti, dar contatos, enfim, essa parte final aí eu deixo com vocês. De minha parte, eu agradeço a parceria e agradeço o aceite do convite, o papo e o tanto de informação que gentilmente aí tu compartilhou com a gente, Ayrton. Para mim foi um prazer e ensinamentos. Boa. É isso. Deixo para vocês aí essa parte final. Depois eu volto só para me despedir. Como o Vini falou, a gente acabou se direcionando mais para a gestão, mas eu acredito muito que a gente não faz uma empresa ter sucesso se a gente não tiver uma boa gestão, não gerir bem. Então, isso é o que o Ayrton trouxe e compartilhou, com certeza determina muito o sucesso da SafeWeb. Então, isso é muito mais que informações, foi uma aula, com certeza. Legal. Né? Então, vocês estão onde estão, com certeza, pelas tuas ações. Não é por acaso. Exatamente. Então, eu quero agradecer aqui por poder
ter estado aqui com vocês e estar aprendendo também, porque eu defendo muito que a gente aprende a todo momento. Ah, sem dúvida. Isso até eu converso com meus alunos. Gente, estamos começando uma aula, mas eu vou aprender com vocês também. Não, sem Eu dúvida. acredito muito nessa troca. Eu já falei isso aqui no podcast, eu acho, mas acho que é o Cortella que fala isso bastante, que eu gosto muito, que é assim, 3 maneiras do fracasso, né? E aí, obviamente, se tu linkar o inverso, são 3 pilares do sucesso, que é não ensinar o que se sabe, né? Não praticar o que se ensina, né? E não olhar o que não se sabe, né? Ou seja, generosidade de informação, né? Coerência ética, né? De aquela informação que tu está dando, tu aplicar, e humildade intelectual, né? Está sempre disposto a evoluir aí para melhor e aprender. Show. Ayrton, o microfone é teu nesses minutos finais. Pra quem era tímido, né? Eu vou te dizer, né? Não, os caras vêm aqui, vêm pagar, vêm com esses papinhos, né? Não, eu não sou tímido, eu sou reservado agora. Acho que esse termo é elegante, é uma expressão elegante. Exato. É uma troca, uma expressão que traz uma carga de mistério e tal. Não, legal, gente. Foram muito boas as provocações aqui também. Pra mim foi uma aula, foi um prazer aqui também, né? Legal. Agregar e também ouvir bastante coisa de vocês. Acho que foram provocações excelentes, assim. E, enfim, acho que a C5 tá crescendo cada vez mais, né? Eu acho que boa parte da nossa essência também, às vezes, a gente, né, da liderança e tanto da C5, às vezes não olhar só para as pessoas isoladamente, mas a gente olhar para o contexto, olhar para o ambiente. Então, muitas vezes a gente conseguiu promover uma série de mudanças e adaptações, simplesmente questionando um pouco o nosso modelo de trabalho, nossa forma, nossa composição. Então, acho que até uma mudança muito importante que a gente fez nos últimos anos, a gente tinha as equipes, assim, equipe de produto, equipe de desenvolvimento, equipe de qualidade, enfim, as equipes trabalhando em separados. Então, nos últimos anos que a gente trabalhou assim, agora a gente tem a equipe do produto e não de produto, né? Então, legal. Todo mundo trabalha na mesma squad, na mesma tribo, quando a gente chama, todo mundo alinhado com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Acho que isso dá um resultado bem, bem positivo ali. E é isso, o C5 tá crescendo cada vez mais também, a gente eventualmente também fica de olho nas nossas redes sociais, eventualmente a gente sempre está buscando aí novos talentos, pessoas também para agregar e contribuir também e construir essa trajetória aí junto conosco lá. Perfeito, parabéns, Bacana. Parabéns a Ayrton, parabéns a C5Web, enfim, por todas as conquistas e por todo o trilhar deste caminho que com certeza vai seguir por muito e muito tempo. Tenho certeza que eu tenho a liberdade de falar pelo Maurício aí, contem com a Fórmula Digital para o que vocês precisarem. Pessoal, esse foi mais um episódio aí do Fórmula Cast na nova temporada, eu estreando aí na nova temporada nesse novo formato, já estreiei em alto estilo, né, bem acompanhado e com um entrevistado de alto valor informacional aqui, que com certeza gentilmente nos deu uma aula, disfarçado de uma personalidade reservada, mas tudo bem, tá tudo certo, a gente compra essa ideia, é elegante. Ayrton, obrigado, Eliane, obrigado. Até a próxima, a gente gravou esse programa aqui diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, no Centro Histórico de Porto Alegre. O que você precisar, tanto no meio corporativo ou pessoalmente, de marketing, comunicação, vídeo, contem com a gente, estamos à disposição, porque o negócio é promover o desenvolvimento como um todo. Até já! Ação!